fashionistas! Tudo bem com vocês? Paz de Deus, meninas! E hoje estamos aqui, eu, a Thaís Santo, com uma convidada especial, né, Thaís? Muito especial. A gente vai falar sobre assuntos muito importantes que eu tenho certeza que as mulheres que estão acompanhando vão amar. Com certeza! Estamos com quem, Thaís? Fala aí. Com a advogada Natália. Seja bem-vinda, Muito obrigada. É um prazer te receber aqui. Também estar aqui. Uma querida, né, Thaís? Com certeza. E nós estava precisando de uma advogada para falar algo aqui para nós, para nossas maravilhosas e fashionistas. Principalmente da parte familiar, né? Sim, com certeza. E vamos iniciar falando principalmente do nosso sorteio de 2 looks para vocês hoje, meninas. É só vocês comentar bastante e vocês vão participar do nosso sorteio de 2 looks da Estrelas Moda ou Estrelas Fashion, vocês podem escolher. Inclusive, a Natália já ganhou um, né? É verdade. Ela participou dos podcasts e ganhou. Gente, vamos falar dos nossos patrocinadores? Sim, vamos Sem falar, eles, Thaís. nada disso seria possível. Então, a gente quer fazer o nosso agradecimento especial. Estrelas Moda, que nos veste aqui hoje, né? Estamos lindíssimas de Estrelas Moda. Eu estou de Estrelas Moda e a Thaís hoje está de Estrelas Fashion. Estrelas Fashion. Eu amei esse look, gente. Tá arrasando, Thaís. Você ficou linda de rosa, amei. Pois é, gente. Nossos patrocinadores Estrelas Moda, Estrelas Fashion, né? E temos também Futuri Pharma, que faz Futuri aqueles Pharma. manipulados maravilhosos. Até indicar pra Ana depois, gente, que assim, o meu cabelo e o da Maria, né? Sim, o meu, nossa, cresceu outro. muito. Depois minha mãe vai começar a tomar também. Agora, né? gente, Então. dá muita diferença. Tem que fazer o uso certinho, né? De pelo menos uns meses aí pra fazer o cabelo crescer. Mas não só produto de cabelo. Tem todos os manipulados que vocês quiserem. Melatonina, medicamento, qualquer tipo de isso, nós produto, podemos né? deixar depois o arroba dela, né, Thaís? Com certeza. Pra vocês já fazer o pedidinho de vocês. É só entrar em contato que ela já dá a dica pra vocês, gente. Temos também a Andréia Raia, que faz aqueles mimos maravilhosos. A Ana vai receber depois, né? Um kitzinho da Andréia Raia. Exatamente. Só com produtos importados, aqueles docinhos maravilhosos, Ai, né, minhas amiga? netas amam. E temos também a chefe Renata. Renata Caravante, que cuida do nosso café da manhã de milhões. Ela é maravilhosa e nós super indicamos. Quem precisar de pessoas para estar fazendo aqueles bolos, aqueles doces, o que precisar, ela faz, tá, gente? E também, se você precisar fazer uma noite especial na sua casa, ela vai até a sua casa, tá? Ela faz toda a receita, ela faz noite árabe, noite mexicana, ela faz ali diversas coisas para receber aí na sua casa. Exatamente. É isso, né, gente? Bora lá? Bora Vamos lá. começar as perguntinhas. Vamos começar perguntando pra Natália quem que é a Natália, além de ser advogada, né? Bom, a Natália, eu sou cristã, sou mãe. É um fato importante, né? Que, assim, eu acho que é diferente. Eu sou vegetariana desde os 6 anos de idade. Nossa! Eu parei de comer carne por opção minha mesmo. Foi um baque na época pra família, porque... todo mundo come carne, né? Vem de família portugueses, por um lado, italianos por outro, um hábito de carne. E eu realmente parei com 6 anos e naquela época não era comum, né? Então todo mundo estranhou muito. E eu até hoje, sem carne, tive 2 filhos, já ouvi tantas coisas, mas tô aqui bem. E é isso, assim, foi uma questão de compaixão animal. E assim, eu respeito, lógico, quem come, meus filhos comem, é uma opção de cada um. Mas eu sou vegetariana, acho que é uma coisa diferente, assim, há muitos anos. É difícil, né, ter alguém assim vegetariano, né, Thaís? E ela desde pequenininha E mesmo. eu convivo com todo mundo que come carne, né? Só e não eu. sente vontade. Não sinto. E eu Olha! gostava. Dizem que quando eu comia, eu adorava. Comia bem. Mas realmente, quando eu soube que matava o animal, vi o sangue, pronto, acabou. De pequenininha aí foi indo. Nossa, até hoje. Interessante. Ná, conta pra gente como você decidiu seguir na carreira de direito. Durante, assim, a minha vida, eu sempre fui uma pessoa de questionar muito, sempre tive com questões de injustiças, eu sempre fiquei incomodada com essas questões de quando algo não corria, entender o porquê que as coisas aconteciam, né? E meu pai foi empresário, e quando, uma época, ele teve um problema na empresa, que a gente dependeu de advogados e muita má informação, muito descaso, assim, de alguns profissionais. Isso me levou a querer entender o que estava acontecendo e aí eu tive, de novo, eu falei, quando eu crescer, eu quero fazer direito, porque eu quero entender e poder ajudar as pessoas que sofrem, às vezes, com essa falta de
Porque se você não se defende, né? Você acaba perdendo muita coisa, como aconteceu na minha família, né? E acabei fazendo isso, foi uma questão de... E acho que foi a profissão certinha, gente. Eu amo o que eu faço. Muito interessante, né? Bem interessante. E quais são os principais tipos de casos que chegam à vara de família? Sim, então, olha, a gente lida com... Principalmente guarda, tá? Divórcios, guarda dos filhos, né? Pensão alimentícia, são os principais casos hoje em dia. Mas temos... Isso hoje em dia é uma demanda muito grande, né? E tem bastante procura? Muita. Cada vez mais. Parece que pós-pandemia, então, o número de divórcios aumentou. Muito, assim, muito. Nossa. E você cuida dessa parte aí? Cuido dessa parte também. Eu cuido de outras áreas, mas é um dos pontos mais em alta do meu escritório, assim, da especialidade, que demanda mais área de família. Ah, entendi. Inventários também, né? A gente trabalha, mas inventário geralmente não tem... Alguns têm litígio, mas normalmente é mais tranquilo, né? De resolver mais questão burocrática. A maioria dos casos que chega para mim. Lógico que tem alguns que têm litígio de família. Acontece, mas a demanda principal mesmo é questões de divórcio e guarda, né? Ah, entendi. Tem sido a maior parte, assim, do meu escritório. Estão vendo aí, né, meninas? Precisando, ó. A gente vai deixar o arroba dela, né? Deixar o arroba, porque tem muita gente que precisa, às vezes, e não sabe a quem procurar. Não sabe a quem recorrer, né? Uma pessoa de responsabilidade, que trata mesmo do problema com seriedade, né? Porque hoje em dia tem muita gente trambiqueiro também, né? Que fala que vai tratar e, na verdade, não defende nada. E tem que ter muita empatia, né? Eu acho que é uma área que a pessoa ela já tá sensível. Ela já tá com um estado emocional já debilitado. Então, você tem que encontrar no seu advogado... Eu não falo que é um apoio... Acaba sendo, muitas vezes, psicólogo, tudo. Mas você tem que ter aquele vínculo de confiança. Porque você tá decidindo questões importantíssimas sobre a vida daquela família, né? Exatamente. Iná, conta pra gente quais foram os maiores desafios que você enfrentou no meio jurídico, sendo mulher. É complicado, gente. Eu acho que nós enfrentamos como mulheres todos os dias grandes desafios, né? Antigamente eu acho que já foi muito pior, né? As nossas antepassadas já lutaram muito, a gente hoje tem uma posição, mas ainda existe muito... vamos dizer, uma discriminação, um preconceito, às vezes velado, né? Mas existe sim. Já tive situações de, em trabalho, você receber destaque e pessoas insinuarem que às vezes você conseguiu aquilo porque... dando a entender que você saiu com alguém. Eu já passei por situações desagradáveis desse tipo. E outras situações assim... vai ver que conseguiu aquela sentença porque tava de saia, sabe? Assim, já ouvi... assuntos tirando assim... todo o crédito, né? Tirando o crédito da sua capacidade. Então, às vezes, a gente tem que demonstrar nossa capacidade 2, 3 vezes, né? E a postura... com o tempo, você vai descobrindo que a sua forma, a sua postura... a forma como você se porta... de não dar nem a oportunidade para esse tipo de comentário vir, né? Mas são desafios que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Lidando com essas situações, né? Então, acontece, sim. E como que é o dia a dia do advogado nessa área? Técnica, emocional, como que é? Conta pra gente. São dias e dias, né? É muito difícil, assim, eu falo que eu procuro ao máximo não envolver com os casos, né? No meu emocional. Sim. Mas, às vezes, é inevitável, né? Porque, primeiro que quando eu advogo para um cliente, eu acredito no meu cliente. Se eu pegar um caso que eu não concordo com a postura, eu não vou conseguir defender aquilo que eu não acredito. Entendi. Então, eu já não entro e já saio. Então, assim, eu acredito no meu cliente, eu luto por ele. Então, assim, eu separo, claro, pro meu emocional, porque senão eu não consigo ser estratégica e técnica. Eu sei. Mas... muitas vezes é difícil, porque a gente lida com muitas variáveis no direito, né? E as coisas não são rápidas. Elas demandam, às vezes, de um procedimento, de um processo, que você tem que ouvir a outra parte, porque senão é pena de nulidade. Então, às vezes, são situações extremas, que a família está em sofrimento, num litígio, e você é demorado, você alcança. Mas você tem que trabalhar esse emocional do seu cliente, da família. Então, muitas vezes, já aconteceu. Até recentemente, eu tenho um cliente que ele realmente está numa situação bem complexa. E eu falo para ele, vai dar certo, confia.
E eu vejo o desespero dele, eu entendo, mas eu falei pra ele, eu preciso que você confie em mim, no que eu tô fazendo, Sim. no meu trabalho, que nós estamos fazendo melhor, mas que as coisas, elas, no direito, elas não é uma mágica. Elas levam um tempo para acontecer. Ah, sim, com Até certeza. porque, pra gente conseguir algo correto, para não ser anulado, tem um procedimento por trás. E, às vezes, se você tentar ultrapassar isso, você tem uma nulidade, uma anulação daquilo lá na frente, né? Então, tem que saber seguir e esperar. Em tudo na vida tem que ter uma estratégia, né, gente? Em tudo. Eu acho não que tem isso jeito. é um diferencial na advocacia. Eu procuro fazer... tudo é estratégia. Principalmente no sei. direito de família, pautado nisso, assim. Aham. E tem algum caso ou situação que te marcou profundamente na advocacia? Tive alguns, né? Não Conta só. pra gente. Mas eu tive um que ele é em direito de família, mas uma situação um pouco atípica, que foi sobre uma adoção. Eu morei uma época numa cidade do interior de Minas Gerais. E eu frequentava um grupo religioso lá, de oração. E uma pessoa, eles faziam um trabalho de auxílio, né? E uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu gostaria que você, como advogada, e eu não advogava na cidade, né? Eu advogava em São Paulo, mas lá não. E ela falou, eu gostaria que você fizesse um auxílio de um caso e tal. Ela me trouxe um caso de uma mulher que estava com câncer terminal. E ela criava uma menina desde bebê. Essa menina era bebezinha, estava com 6 meses. Parece que tinha sido de um ex-marido. A mãe abandonou. E ela que cuidava daquela menina há 6 meses. E o sonho dela era adotar, dar o nome para essa criança. Uhum. Então, seria um processo de adoção. Uhum. E aquela criança, em tese, quando a gente entra nessa questão de adoção, quando as crianças elas são bebês, as chances delas serem adotadas por uma família é muito maior. Sim. E ela estava tipo assim, em caso terminal, desenganada. Só que aquela criança era o que trazia vida para ela. Quando eu peguei esse caso, eu fiquei muito emocionada porque o amor que você via entre a criança e ela. Nossa, Deus. E aí veio para mim isso assim, será que eu vou estar fazendo certo? Porque e se ela vai morrer, a chance daqui a um tempo essa criança vai perder a oportunidade, porque às vezes quando você fica maiorzinho, a chance de você ser adotada cada vez que cresce diminui. Sim. E aí eu comecei a me questionar aquilo, aí eu entrei em oração e falei, não cabe, eu vou defender o que eu acredito, né? E aí eu lembro que foi na época da Copa, e eu cheguei na petição a colocar para o juiz essa questão de que era a vida daquela mãe, aquela criança. E, gente, eu lembro que essa decisão saiu muito rápido. Eu fiquei até conhecida na cidade porque ele deferiu essa adoção para essa mãe. Sério? Isso já faz 5 anos e essa mulher tá viva até hoje. Que nossa, então, assim, é o poder de Muito Deus e da fé. Então, assim, foi um caso... Eu até conversei com uma amiga minha da cidade, que ela recentemente me ligou e falou, Nath, eu preciso te contar uma coisa. Porque ela me ajudou no caso, na época, a pegar documentos, né? A acolher a família. E ela falou, aquele caso que você fez, que ela tá viva até hoje, ela tá bem, ela tá cuidando da se filha. você não sabia, né? Eu não sabia. Eu tava 5 anos sem saber. Então, e eu fiquei sabendo disso esse ano, né? Olha que Então, lindo. ela tá viva, ela tá bem, trabalhando, porque ela com câncer terminal, ela fazia faxina pra sustentar a filha doente, mal. Então, assim, foi um caso muito... Meu Deus. Foi um caso que me deu... Assim, você muda vidas, né? Sim, com certeza. Tem esse Deus do poder, céu. né? Realmente, de Deus, mudar vidas. Deus puro, né? Nossa, Deus então foi um caso que esse me marcou demais. Uhum. Natália, o que é importante... O que é importante saber sobre a Lei da Maria da Penha, que nem sempre é divulgado. Então, a Lei da Maria da Penha foi uma grande vitória, tá? É uma lei que... hoje em dia, a gente conhece a Lei da Maria da Penha só como uma questão de medida protetiva de afastamento do agressor. Sim. Só que a Lei Maria da Penha ela é muito maior que tudo isso. Ela não apenas afasta o agressor, ela tem medidas de assistência, de acolhimento, de psicólogos, ela é uma lei muito completa. Ela Não sabia. foi considerada... Eu não sabia. Porque assim, não é só afastamento. Você tem todo um aparato para fazer. Até a reinserção daquela mulher de novo no mercado de trabalho. A Lei Maria da Penha, ela prevê isso.
Ah, é? Então, e a Maria da Penha, a lei, se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre isso. Ah, é bem importante, né? É uma história muito bonita também de onde veio essa lei, porque a Maria da Penha foi uma mulher casada, que tinha filhos, e ela sofria violência do marido, assim. Ele tentou matar ela 2 vezes, onde ela tomou um tiro na cabeça. Meu Deus. E ela ficou paralítica. E depois uma das vezes que ele também tentou matar ela foi eletrocutando com choque durante o banho. E assim, naquela época, porque assim, a Lei Maria da Penha ela entrou em vigor só em 2006, para vocês terem uma ideia. As questões de feminicídio que a gente vê hoje era considerado como briga de casal. Então, assim, não tinha essa importância ou esse respaldo para a mulher. Sim. E a Maria da Penha, ela aprendeu a conviver numa cadeira de rodas. E ela lutou pelos direitos dela. Meu Deus, que coisa assim, linda. por 20 anos ela lutou. Até levar isso para a ONU. E onde ela denunciou o Brasil por essa omissão. E aí foi criada a Lei Maria da Penha. E levou a homenagem do nome dela, justamente pela força dela. Então, legal, uma vitória. Que legal, eu não sabia dessa Também história. não. É uma história emocionante, assim. E eu acho que hoje é uma das leis que eu falo assim, tem muita coisa no Brasil que não funciona, né? Vamos ser real. E a Lei Maria da Penha funciona. Então, assim, e foi considerada pela ONU uma das... mundial, uma 3ª lei mais completa. Porque é o que eu falei, ela não ampara só a questão... do afastamento do lar. Ela faz toda uma reinserção, um tratamento para essa mulher que está sofrendo a violência, né? Nossa, Se ela porque só denunciar, às vezes a pessoa não tem o que fazer, né? Não tem pra onde ir, não tem o que fazer nada. Não tem. Então, tem casos e casos. Por isso que quando você entra com a Maria da Penha, ela já abre um leque de... Ela já vai com um amparo de psicologia... de acordo com a necessidade da pessoa que está denunciando, né? Mas até casos extremos de violência, eles têm um abrigo que recolhem a vítima, a mulher, para quando está com risco de vida, eles recolhem para esse abrigo. Então, a Lei Maria da Penha, ela cuida de tudo isso. Mas, assim, fala aí para as maravilhosas, em que momento elas podem procurar a Lei Maria da Penha? Então, aí que tá. A Lei Maria da Penha, ela entra nos casos de violência. Tá? Então, assim, violência contra a mulher, no âmbito família, né? Que a gente diz. A violência, ela não é só violência física, né? Quando a gente fala violência, ela é a violência... A gente tem a violência financeira. Às vezes, dentro de um casamento. A gente tem a violência moral. E a violência física, né? Então, a gente tem vários tipos de violência. E quando você... Tortura também, né? Tortura. Psicológica. É emocional. É uma violência, assim, velada, né? Porque... Então, assim, é muito complicado. E, às vezes, a mulher, ela nem acha que tá acontecendo aquilo, né? Que aquilo é uma violência. Porque Exatamente. Se acostumou, né? Acostumou. Tem e a gente... muitas nessa situação. E culturalmente, a gente foi, de certa forma, educadas para aceitar esse tipo de muitas situações que são violência, né? Então, exatamente. até você entender que isso realmente é uma violência, mas o que fazer? Primeiro caso de violência, tem que procurar uma delegacia. Qualquer delegacia vai encaminhar para o caso da Maria da Penha, quando é violência no familiar, ou diretamente na delegacia da mulher. Porque se você vai numa delegacia comum, eles vão abrir o boletim de ocorrência, como Maria da Penha, eles encaminham para a delegacia da mulher. Se vai direto na delegacia da mulher, ela já faz lá, porque vai ser encaminhada, mas ela já te dá aquele amparato já. E lá mesmo, eles vão te orientar. Eles orientam a pessoa que precisa, eles vão ver a necessidade, qual é o risco, o que está acontecendo, e eles vão orientando para passar para o psicólogo, para se é o caso de acolhimento. Então, ela já entra com o aparato todo. E isso funciona. É uma lei que é uma vitória, assim, pra gente. E recente, né, gente? Se você analisar, assim... Recente. 2006 ela entrou em vigor, né? Então, Nossa, é algo muito bom da gente abordar aqui, porque hoje nós vemos que tem muitas mulheres sofrendo. Muitas. Tanto que tem medo, às vezes, de procurar ajuda, medo, né? Por às vezes não ter condições de se manter financeiramente. Exatamente. Isso né? também, isso então, mesmo. E aí tem esse recurso que eu falei, assim, lógico. Eles vão analisar, mas esse aparato da Lei Maria da Penha é público, né? Então, assim, é disponível para qualquer pessoa, sem custo, com a pessoa provando que não tem condições, até se abrigar a família, a mãe com o filho, tem tudo isso.
Eles fazem e reinserir no mercado de trabalho. Então, é algo muito completo. Que as pessoas não sabem, acham que só vai no afastamento. Exatamente, exatamente. Bem quais são os erros mais comuns que as mulheres cometem ao iniciar um processo aí de separação? Eu acho que é o impulso da dor. A pessoa às vezes está na dor, sofrendo aquilo e ela quer resolver o problema. E aí ela acaba tomando, às vezes, decisões precipitadas, não se assegurando dos direitos dela, do que ela tem, do que ela não tem. Porque tudo tem que ser, eu entendo que, analisado, estudado antes. Ela tem que saber o que ela tem direito e o que ela não tem para ela poder lutar por isso. Sim. Claro que em casos, quando a gente fala de violência ou que precisa de Maria da Penha, ela já procurando de imediato a delegacia, ela já vai ter esse amparato a favor dela. Por isso que eu falo, a gente tem que separar os casos de violência dos casos de um outro tipo de divórcio, né? Eu falo porque são medidas mais extremas, né? Sim. Mas o importante é sempre procurar orientação antes. E eu acho muito importante se preparar antes, né? Assim, com tudo, né? É porque às vezes a pessoa toma uma decisão precipitada, né? Sim. E acaba se prejudicando. Acho que tudo tem uma hora certa. Tem a hora certa. Tudo na vida. Só que é assim, às vezes você vai adiando muito e acaba você se prejudicando mais também. Ainda. O importante é buscar, eu acho que, a informação. Dividir com um profissional de confiança. Sim. Amadurecer essa ideia, ver se é isso mesmo. Procurar um profissional e mostrar a sua situação, analisar e pensar e aí viabilizar. Eu sempre sou a favor assim, eu trabalho muito com consensual. Eu acho que os casos a gente tem que sempre tentar por um acordo. O melhor, a gente tenta... O litígio é o último caso. A maioria das vezes dá certo, tá? Assim, o consensual, quando é bem detalhado, bem conversado, quando a pessoa aceita a situação, né? Mas nem sempre é possível. A gente vai não, porque, assim... Tem muita gente que não sabe do meu caso, assim, porque eu não comento muito, né? Mas no meu caso também, eu saí de casa, né? Porque eu não tava dando certo mesmo com relação ao meu ex-marido. Só que aí, como envolve a igreja, tem muitas pessoas que não entendem disso, né? Como envolve a igreja, as pessoas, não pode. Só que você tem que saber o que não pode e o que pode, gente. Não é só os irmãos da igreja que tem que saber. Eu tô aproveitando para falar isso porque é um assunto muito importante. Você tem que saber também. Exatamente. Você tem que ir atrás do seu sentimento, do que você tá passando. Porque no momento que eu tava passando... Sabe que exatamente. Passa, né? No momento que eu tava naquela opressão, eu não tava me sentindo bem, entendeu? Eu tava me sentindo oprimida a cada dia... E nem ele mesmo não entendia que ele estava me oprimindo tanto. Só que ele estava me oprimindo. Então, chegou aquele momento que eu tinha que tomar uma decisão. Quando eu tomei a decisão, que eu procurei os irmãos e falei sobre o assunto, e aí depois é que a gente veio procurar, aí eu saí de casa, depois que eu procurei o advogado, entendeu? Para poder resolver. Aí a gente acabou entrando no acordo, porque eles viram que eu não estava em condição mais de viver junto com aquela pessoa, com meu ex-marido, entendeu? Sim. Então, ali a gente entrou num acordo e tomamos uma decisão que realmente não tinha mais o que fazer. Sim. Mas só que tem pessoas que ficam ali vivendo aquela opressão e não tomam decisão. Viver na violência, né? Viver na violência e culpando um, culpando o outro. Não, eu acho que você não precisa contar pra ninguém. É entre você e Deus... E ele, a pessoa que tá ali junto com você. Se a pessoa não concordar, mas você tem que saber o que é melhor pra você. Exatamente. Né? Só quem passa sabe. Só quem passa sabe, exatamente. As pessoas de fora não sabem o que não se passa entre um casal, né? Exatamente. Então... Julgar, todo mundo sabe julgar. De fora é muito fácil de falar, fora, né? Exatamente. É muito fácil Teve muitos que me julgaram. Só que ninguém sabe o que eu tava vivendo. Exatamente. Então, acho que você tem que tomar a decisão. E a mulher você não tem que ter esse medo de ser julgada. Não tem. Tá? É uma coisa que... E a mulher, ela tem que amparar a mulher. Eu sempre acho que a gente tem que se amparar e lutar. Porque às vezes... Justamente pelo julgamento que existe, as pessoas se mantêm em relações que elas vão se deteriorando. Elas adoecem ao ponto de... né? E não pode. Fica deprimida, fica angustiada e vivendo aquilo porque como se fosse violência. Vivendo uma obrigação. Aceitando a violência psicológica. As pessoas acham que a violência... Aquilo que eu falei, as pessoas acham que a violência... mas se ele não bate... Exatamente. Então, me perguntaram isso. Ele bate em você, então como se violência fosse só bater. Ele bate em você... Gente, ele não batia em mim.
Mas ele me corroía meu cérebro, entendeu? A violência é terrível. Com palavras que não eram adequadas, entendeu? Então, independente de religião, você tem que saber se você está sendo respeitado ou não, entendeu? Exatamente. Tem que saber, gente. Eu sempre quis entrar nesse assunto aqui, porque é um assunto importantíssimo. Exatamente. Que tem muitas mulheres que estão sofrendo o psicológico e achando, não, ele não tá me batendo. Eu sou obrigada, porque eu sou uma serva de Deus, eu sou obrigada a conviver. Ficar casada. E não é obrigada, gente. Ninguém é obrigada a ser maltratada. Não. Não é mesmo? Não. Como lidar com o peso emocional e atuar de casos que envolvem família e crianças? Então, é o que eu falei pra vocês. Assim, eu procuro separar, mas a gente acaba, muitas vezes, é difícil. Até porque eu sou mãe, né? Então, às vezes, eu vejo o sofrimento de crianças, né? Tenho casos que o pai faz uma manipulação... gente, por telefone na criança, e a criança apresenta manchas no corpo por estresse emocional. É uma violência. Uma violência emocional que reflete no corpo. Aí você vê uma criança naquele estado, quando vem no processo, como a gente não fica, né? E aí vem a razão. Eu tenho que ser estratégica. Eu tenho que tirar a emoção e procurar dentro da lei aquilo. Lógico que tem dias que são difíceis, tem dias que eu tenho que dar uma pausa, fazer uma oração, olhar aquilo, respirar fundo e continuar. Nossa, imagino. Então, assim, é o que eu falo, se envolver, é difícil não se envolver. Mas a gente procura dar esse distanciamento, porque senão também... Mas assim, é o que eu falei, eu tive o cliente que esses dias eu falei pra ele, olha, eu tô fazendo o melhor, você precisa esperar. Porque essa pressão em cima de mim, eu entendo que você tá sofrendo. Só que não vai funcionar, vai piorar, porque eu não vou conseguir ter a minha saúde mental para conseguir trabalhar da forma que eu preciso, no seu caso. Então, vamos procurar uma ajuda de um psicólogo, porque a pessoa precisa. Quando tá passando por isso, né? É um amparato que você tem, né? Então, eu como advogada faço o que eu posso dentro daquilo. Mas, assim, a pessoa também... E, assim, não tô julgando por estar assim. Porque é desesperador mesmo quando você tá vivendo uma situação dessa. Mas ter outros profissionais para auxiliar nesses casos é muito importante, né? Psicólogo, né? Também. Eu passava no psicólogo. Aliás, eu passo ainda até hoje. É muito importante. É muito importante. Ainda mais em casos de separação. Sim. Pros filhos, pros pais, né? pra todo mundo. E parece assim, o filho já tá grande, mas ele sente. Sempre vai sentir. Ele sente. Meus filhos sentiram muito, ficaram muito chateados. Mas, gente, eu falava pra eles assim, gente, sou eu que tô convivendo. Não é vocês, entendeu? Então, eles aceitaram quando viram que realmente eu não estava bem. Entendeu? E o meu ex também, ele aceitou, porque ele viu que eu realmente não estava bem, entendeu? Então já estava me afetando muito, e tanto que eu jamais eu vou julgar ele ou vou falar mal dele. Não falo mal dele, não. Eu acho que eu que aceitei tudo aquilo. Não foi só ele culpado. Eu aceitava o jeito que ele me tratava. Talvez se eu tivesse colocado uma regra, você tem que me tratar assim, 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 é capaz que eu tivesse com ele até o dia de hoje. Só que eu aceitei o jeito como ele me tratava, entendeu? Então, chegou o ponto que meus filhos também viram que realmente... Você estava em sofrimento. E eu estava em sofrimento. Aí foi a hora que a gente decidiu. E tem muitas pessoas que ficam nessa situação, né? Sofrimento e acaba... esse sofrimento perpetua, né? Exatamente, Porque tem que saber diferenciar, é o que eu sempre falo, né? A gente, como a gente fala da questão religiosa, a gente prioriza a família. Mas a gente prioriza a família desde que você não esteja sofrendo. Exatamente. Então, assim, existem situações que eu vejo, assim, com uma pessoa que quer divorciar, mas o amor acabou. Mas ele é um bom pai, ele é um bom marido, me respeita. O amor acabou, mas o amor a gente constrói. Né? O amor a gente escolhe, né? Então, assim, claro, a fase de paixão vai acabar, né? Sim, todo casamento passa por crise. Então, quando há esses casos e aparece às vezes no escritório que a pessoa, eu quero separar porque eu já não gosto mais dele, né? Vamos analisar se realmente é isso, principalmente quando você tem filhos, né? Porque E eu sempre falo, até para os casais mas quando são pequenos, né? São pequenos, principalmente quando eles são pequenos. Tem um abalo grande, pequeno. A família, quando você tem filhos com uma pessoa, você pode separar, mas a família permanece. Os filhos são um vínculo pro resto da sua... É um vínculo que você vai ter com aquela pessoa. E, assim, é admirável. Existe, gente, mas é poucos casos que eu tenho dos casais que conseguem manter a separação de forma saudável para os filhos. Tem casais que conseguem constituir novas famílias e conseguem conviver. Sim, é verdade. E conseguem
amparar os filhos dessa forma, né? Mas isso é difícil, porque exige uma maturidade, exige uma série de coisas por trás de cada indivíduo, né? Pra conseguir isso. Iná, conta pra gente, se tem alguma mulher, por exemplo, passando por algum problema que precisa realmente entrar com pedido de divórcio. O que ela tem que esperar desse pedido de divórcio? Se é um caso de violência, imediatamente procurar, como eu falei, tem o número, né, 180, ou a Delegacia da Mulher imediato. E lá eles já vão dar toda a instrução, que é a medida de afastamento. Eles têm um apoio jurídico também. A Maria da Penha, por isso que eu falei, é uma lei, ela te dá o apoio psicológico, jurídico, tudo. Nossa, que legal. Ela dá pra pessoa que não tem a condição. Mas ela também ampara quem tem condição, mas aí a pessoa vai usar o advogado particular, vai passar no seu psicólogo, mas para quem não tem, então assim, o dinheiro não é o problema. Agora, se a pessoa quer divorciar e às vezes é um caso, por exemplo, de violência moral ou algo que ela não quer, sei lá, por algum motivo dá pra... Eu acho que tem que dividir com as pessoas, buscar apoio nesse sentido. E assim, se programar. Saber que, assim, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, assim, saber o que você tem, o que você não tem, o que você espera. E procurar um profissional da área jurídica, um advogado, que fale, olha, você vai ter direito a isso. Como é a sua questão financeira? Quanto que vai funcionar de pensão para você? E se organizar para que consiga isso da melhor forma. Chegando nesse consenso, tentar um acordo, que é o que a gente sempre busca. E quando vê que não tem um acordo, se preparar. Mas, assim, o ideal, eu falo sempre que é se preparar. Tá? Não tomar as decisões no impulso. Mesmo se for um caso, assim, de violência, já faz o afastamento, vai ter uma orientação jurídica da Defensoria Pública de alguém para não aceitar qualquer acordo, não aceitar qualquer coisa para se livrar do problema, né? Às vezes quer separar a qualquer custo não, rápido de e casa, aí quer ela falar, saiu de casa. Assim, você quer se livrar daquilo. Mas às vezes você faz isso de uma maneira impensada, né? Você acredita que ainda existe preconceito contra as mulheres que querem se divorciar? Existe. Existe. Muito. Eu sei e contra disso. as mulheres divorciadas também. Exatamente. Né? Às vezes eu vejo... Eu tenho muitas amigas divorciadas ou solteiras também, né? Às vezes que não casaram por algum motivo. E existe sim, às vezes vai em algum local onde tem só mulheres casadas, é como se fosse Às vezes os maridos das amigas têm ciúmes daquela mulher, achando que ela é um sabe? Então existe isso até hoje. Nossa. E existe sim nos locais. Eu quando morei até... Um episódio engraçado para contar para vocês. Eu morei no norte de Minas, né? No interior. E eu ficava... O meu marido, na época, ele ficava Ele vinha muito para São Paulo. Eu ficava com as crianças na cidade sozinha. E a gente frequentava um clube. Que a gente era sócios desse clube. E eu ia com as crianças. E a vez que eu fui entrar no clube, que eu apresentei minha carteirinha... O segurança falou assim, mas cadê a carteirinha do seu marido? Aí eu olhei pra ele e falei, e se eu não tenho marido? Aí ele falou, se você não tem marido, e eu de São Paulo ainda, né? Eu queria já causar. Você não tem marido, então você não vai. Eu falei, como é que é? Eu falei, mas... Então eu falei assim, olha, eu vou entrar aqui. Eu sei que eu fiz um fuá lá na recepção. E depois eu entrava e ninguém mais pedia carteirinha. De qualquer jeito. Então, assim... E é o que eu falo. Em São Paulo existe, mas é mais velado. Mas aí, quando você vai pro interior ou pra cidades assim, é escancarado. Meu Deus! Assim, eu cheguei a ouvir, assim... a gente tinha o consultório, né? E quem cuidava da administração dos consultórios, tudo era eu. Reforma. E aí, eu ia contratar um pedreiro pra fazer o serviço. E não falo com a senhora, porque a senhora é mulher. Eu já ouvi isso. Gente, eu ouvi isso, ouvi várias vezes. E aí, eu ficava nervosa. Falei, então, eu vou contratar outra pessoa e ir pra chamar mão de obra. Meu Deus! Eu lidei muito com isso. E eu ligava, assim, pra minha mãe, falando... Não é possível, eu acho que eu tô vivendo na época que a mulher nem vota. Eu falava pra ela. Porque eu passei por situações que eu achava que não existiam. E existem, né? Atrasado, né? Um negócio bem atrasado. É o que eu falo. Atrasado, aqui né? é velado. Em outros lugares, não. Mas isso sempre existiu. Existe, gente. Na verdade, assim, eu me sinto mal. Eu não gosto de falar que eu sou divorciada.
Aí. Eu sou separada. Mas ninguém escolhe ser divorciado, né? Mas, assim, é muito chato, porque quando você fala, a pessoa já te olha diferente, assim. Faz assim, como se Nossa, você gente, fosse... Pois, e é Tipo horrível assim, isso. por que será que ela separou? Gente, Exatamente. meu Deus, por que isso, né? É essa sensação isso? que eu vejo, assim, nas minhas amigas. Aham. Mas, assim, é lutar contra isso. Então, Porque a gente pois é. muda a cabeça com as gerações, né? Muda. Imagina se isso ainda existe como foi antigamente, né? Para essas Exatamente. mulheres, antigamente, para se divorciar, você não Era tinha mais chance obrigada a de ficar, nada. né? Aguentava Era tudo pra Sim. não escutar, né? Exatamente. Mas isso existe. Mas eu me senti assim quando eu saí da igreja que eu estava, que eu vim pro Brás, né? Eu me senti assim, as pessoas me olhavam quando me encontravam, parecia que eu era uma pecadora. Não, e até na igreja e até no meio social, em qualquer lugar. Gente, existe por que isso, não. meu Deus do céu? A pessoa é julgamento, entendeu? É julgamento. As pessoas julgam muito, não sabem o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E nem Por busca isso, saber, né? Nem busca Por saber. isso, Maria, que a já informação... fica lá tacando pedra. Por isso que a informação é essencial. Quando você leva para as pessoas, nós mulheres, assim, levando esse conhecimento, a gente sabe o quanto que a gente tem que amparar. Exatamente. E ajudar apoiar umas uma às mulher outras. divorciada. Por isso mesmo que Entendeu? nós estamos trazendo profissionais aqui, né, Thaís? Para estar falando com as maravilhosas sobre vários assuntos. Porque, Não gente, tenham preconceito com mulheres Exatamente, divorciadas, gente. não Todo fica mundo tá julgando. sujeito a passar por isso. Exatamente. E isso não te faz menos que ninguém. É né? mesmo, Ninguém né? casa querendo separar. Não, mas ninguém. pode ser que isso Jamais. aconteça. Gente, eu assim, fui criada de uma forma que, tipo assim, você casou é pra viver pro resto da vida. Eu tinha na minha mente isso aí. Só que eu deparei com uma situação que não dava mais pra me ficar, você entendeu? Só que, assim, eu acho que vocês não devem julgar ninguém, tá? Porque vocês não sabem o dia de amanhã. Isso aí eu tenho Ninguém comigo hoje. sabe, Ninguém sabe o dia exatamente. de amanhã, gente. Por isso que temos que nos apoiar. Exatamente. Eu sempre falo isso. Não, quais são os principais critérios que a justiça leva em conta para decidir guarda e pensão? Então, os principais critérios para decidir guarda é sempre o foco na criança. Onde a criança vai estar mais amparada, acolhida. E geralmente, né, assim, tem casos sim que ficam com o pai, às vezes é opcional. E a regra da guarda, hoje em dia, é compartilhada. O que é a guarda compartilhada? Onde pai e mãe, eles são equiparados nas decisões sobre a criança. Quando a gente fala guarda unilateral e guarda compartilhada. É legal entender isso, porque assim, o que quer dizer a compartilhada? Por exemplo, se eu tenho que tomar uma decisão quanto ao meu filho, os dois têm peso. Quando a guarda é unilateral, a mãe pode resolver sozinha ou o pai resolver sozinho. Então, a regra no direito é a guarda compartilhada e ela geralmente tem dado certo. E independente de quanto fica mais com a mãe, não é porque a guarda, ele passa só finais de semana a cada 15 dias que a guarda é unilateral. Não, ela pode ser... o tipo de visita não tem relação com a guarda, né? Então, e agora tem pais que conseguem, a criança moram perto. É maravilhoso quando isso acontece. Moram perto e a criança fica 3 dias com a mãe, 3 dias com o pai. Eles se Eu acho ajudam. legal. Isso é maravilhoso. Mas isso o casal tem que ter uma boa convivência, um bom discernimento pelo melhor do filho. Isso é o ideal. E é o que a justiça busca. E a pensão, ela analisa um binômio de possibilidade / necessidade, que a gente fala. Então, é a necessidade da criança com a possibilidade dos pais. E aí, eles tentam entrar num equilíbrio disso para fixar o valor de pensão. Né? E não pensar somente neles. Porque tem muito casal que só pensa neles. Não, a maioria. Não pensa na criança, não pensa né? o que vai traumatizar a criança. Mas a maioria, quando entra num processo de divórcio litigioso, não vou falar aqui dos dois lados, mas sempre tem um que tá pensando numa vingança pessoal ou em algo assim, só que isso afeta drasticamente os filhos. É verdade. Então, assim, eu falo que isso é empírico até de uma falta de amor pelo filho. Também acho, um sinceramente. egoísmo, porque Pois assim... por isso que eu falo, os casais maduros que sabem que o relacionamento chegou ao fim, se a família continua, então, pelo nosso filho, nós vamos procurar nos dar bem e vamos manter uma família em relação a essa criança. Então, assim, a gente vai cooperar, a gente vai agir em respeito um ao outro pelo filho. Isso é o que tem que ser, gente. É o que a gente espera do bom senso do ser humano. Mas não é sempre assim. Às vezes a pessoa fala, eu quero ver ele
Na miséria. Na miséria. Eu quero ver. Você falou outra coisa, Sendo gente. que se vê na miséria, o filho vai ser prejudicado também. Filho, não, então assim, eu quero ele... Eu tenho um caso que a mulher fala assim, eu quero ele preso. Olha que ele ideia. que sustenta o filho. Olha que ideia. Então assim, ele que sustenta tudo. Então ele vai ser preso? Então. E aí, como que vai ser? Pois o é. filho vai comer com o quê se ela não Então. trabalha? Então assim, Isso aí. tudo tem um bom senso, gente, né? É verdade. E como se preparar juridicamente e emocionalmente para um processo de separação? Aquilo que eu falei, né? A gente tem que buscar sempre ajuda, buscar informação, procurar um profissional, um advogado, um psicólogo, porque mexe com o emocional da gente, entra... Ou quando a pessoa não tem condições de entrar particular com esse tipo, tem a Defensoria Pública, que oferece todo o auxílio jurídico para as pessoas. Ou tem ONGs, tem vários órgãos que oferecem isso para quem não tem condição. E se preparar, é aquilo que eu falei. Não tomar as atitudes no impulso, não decidir nada de forma não pensada. Quando é caso de violência, procurar de imediato a Delegacia da Mulher. Já entra Maria da Penha, vamos honrar o que essa mulher fez pela gente, né? Exatamente. Porque cada luta que a gente abre, a gente tá honrando a luta dela, né? Que lutou tanto por todas nós, né? Verdade. Exatamente, porque assim, gente, eu acho que todo mundo acha que separação... ela separou porque ela quis. É problema dela, ela separou porque ela quis. Não é assim, gente. Cai um peso tão grande sobre a gente. Sobre a mulher, principalmente. Meu Deus do céu, você se sente muito mal, tudo muda na sua vida. É muito difícil mesmo. Só que quando você vir tomar decisão, você tem que saber que você está tomando aquela decisão porque é o melhor para você. Não, E é refazer a vida. Refazer a vida. E assim, não ficar tipo, eu não tô nem aí pra ele, não sei o quê. Não. Cada um vai viver a sua vida, mas ali é doloroso. Toda separação, pra mim, foi muito doloroso, não foi fácil. Toda separação. Em toda separação, né? Só que ali você tem que tomar aquela decisão e saber que dali pra frente você tá iniciando uma nova vida, uma né? nova etapa. Etapa. É uma etapa de também autoconhecimento, de autorreconstrução sua. E assim, não se importar com o julgamento, né? Da mesma forma que tem pessoas que julgam, vão ter pessoas que apoiam. É verdade. E procurar estar perto dessas pessoas que vão te dar esse apoio e se fortalecer com isso, né? Exatamente. Como você orienta suas clientes quando existe manipulação emocional? Então, quando eu pego um processo, eu tenho clientes homens e mulheres, tá, gente? Eu falo pra vocês que eu também defendo homens. Tem casos que... gente, tem casos que... E é importante até falar isso, até mudando um pouco. Legal também. Porque tem mulheres que usam a Maria da Penha contra os homens. Sem razão. Então, eu acho que é importante falar isso. Tem casos... É muito usado hoje na prática do direito, então também os homens têm que saber nesse ponto. Porque o que acontece? Quando existe um processo da Maria da Penha, quando se for definir guarda de filhos, e existe um processo de violência contra a mulher, a guarda compartilhada já não vai existir mais pro pai. Então, tem mulheres que fazem, às vezes, uma denúncia de Maria da Penha sem prova. Assim, e aí a Maria da Penha, como é uma lei forte, às vezes o cara vai pra delegacia, entra com Maria da Penha, ele é prejudicado no processo de família. Então, tem advogados que usam essa instrução, e mulheres que usam mesmo, às vezes, para conseguir o afastamento dele do lar, e uma chantagem, às vezes, financeira. Então, tem casos assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, voltando à sua pergunta sobre manipulação emocional. Sobre manipulação, quando eu pego um caso, eu sento muito com o meu cliente, com a minha cliente, e a gente define tudo o que está acontecendo na vida dela, o que ela espera, e como que a gente vai traçar uma estratégia para o que a gente precisa. Essa estratégia emocional... Então, assim, meus clientes, eles me ligam, eu falo assim, final de semana, porque assim, o pai ou a mãe estão chantageando ou manipulando. Eu oriento até como responde conversa de WhatsApp. Não entra no jogo. Ele tá alegando isso, então nós vamos responder dessa forma. Então, assim, a orientação... Não entra em discussão por WhatsApp, não responde dessa forma. A pessoa, quando tá envolvida, ela não consegue enxergar que, às vezes, aquilo que o outro tá usando pode ser a favor dela. Então, assim, é uma orientação da manipulação emocional que eu, de fora, eu consigo passar. Então, os meus clientes, eles têm um contato direto comigo mesmo, até...
eu falo, finais de semana, às vezes à noite, olha, ele tá me ligando, tá falando isso, o que eu faço? Aí eu falo assim, advogada, não psicóloga, tudo, né? Não, porque faz parte, porque usa-se provas disso no processo. Então, tem processo que cada advogado fica juntando o WhatsApp que ela... Assim, que ela não deixou falar porque ela estava, sei lá, atrapalhada naquele momento que ficou sem falar com a criança. Eles usam coisas fúteis, coisas supérfluas para desviar o objeto da ação, né, com besteira. Então, assim, a orientação é sempre não cair nesse jogo. Então, a manipulação emocional, o cliente, quando ele está envolvido num processo, é muito difícil ele conseguir ter esse discernimento. Porque você está envolvido emocionalmente, você quer ir lá falar um monte, você quer brigar. É verdade. E aí eu falo, não, deixa brigar sozinho. Deixa ele falar. Você aqui não vai responder. Ou quando precisa responder, você vai responder dessa forma. Não entre em provocação, você não vai ofender, você vai responder assim, é assim, pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, isso ajuda muito. E o cliente, eles sabem que eles não podem responder antes de falar comigo. Porque sim. Eles me ligam. Porque às vezes eles falam que não deve, né? Muitas vezes, né? Então eu falo assim, não, teve um outro dia que mandou um negócio, eu falei, mas não é pra você escrever nada disso. Não, doutora, desculpa, já foi. Foi na hora do nervoso. Eu falei, não, mas não faça. Porque isso faz parte de uma estratégia futura. Até a forma que você vai conduzir com a ex-mulher, né? Com relação que você vai falar pro seu filho. Você tem que mudar esse comportamento, porque isso mostra seu equilíbrio emocional pro judiciário, que é muito importante, né? Você tá equilibrado para estar com a criança. Natália, nós sabemos que você é uma advogada particular, né? Mas nós gostaríamos de saber se existe algum recurso público que para as maravilhosas que não tem condição de estar pagando, por exemplo, uma advogada. Exatamente. Tem a Defensoria Pública, que são advogados que atuam para as pessoas que não têm condições de pagar um advogado. E eu vou te falar, gente, tem advogados maravilhosos na Defensoria. Geralmente quem atua... Né? Eu conheço alguns advogados, até homens, que são, assim, super em defesa das mulheres. Assim, eles abraçam a causa, acolhem mesmo. Eles lidam com isso todos os dias. Então, assim, né? Nesses casos, quando eu falo até com violência... Eu tenho casos de violência no meu escritório, tá? Mas mais casos de violência, a Defensoria pega isso com muita quantidade. Então, eles estão muito acostumados a lidar com isso. Então, tem um acolhimento muito legal. Então, a Defensoria Pública faz um trabalho legal. Tem o número 180, que eu sempre falo, a mulher que está sofrendo violência ligar, que ela vai ter o apoio. E tem a ONGs, tem diversos... organizações que prestam esse auxílio, mas a Defensoria em São Paulo tem um papel muito legal, tá? Eu posso dizer que você tem recurso. Ai, que maravilha. Tá ouvindo, né, meninas? Se não precisar... sofram. Delegacia e outras. Você já vai pra delegacia da mulher, caso de violência. Na própria delegacia, você já sai com toda a instrução. Eles já te orientam a tudo. Eles já vão agendar, vão entrar em contato com você, um setor de... Até pros meus clientes que eu tenho, quando teve casos de violência, eles ligam e mandam um e-mail para saber se precisa de apoio psicológico, como é que tá o caso dela, mesmo eu representando. Então, a Lei Maria da Penha, como eu falei, ela é muito completa. Entrou nela, eu falo, é uma das poucas coisas Por isso que a gente não pode desvirtuar, né? Por isso que eu peço... Por isso que eu acho interessante, assim, a gente... Porque ela salva tantas vidas, né? Que as pessoas também têm que ter consciência de não desvirtuar o objetivo dela. Exatamente, usar na hora certa, né? Exatamente. Não usar para conseguir algo... E eu acho legal falar também para as pessoas que estão acompanhando que às vezes tem amigas, tem pessoas que estão passando por algum tipo de problema e que você ajude outra mulher. Porque tem muitas mulheres que elas querem derrubar outras mulheres. E se a gente pode se unir e se ajudar a acolher, já faz uma grande diferença. Então, se você percebe que tem alguém à sua volta, algum familiar, alguma amiga passando por algum tipo, seja uma pressão psicológica, seja algo físico, ajude essa pessoa. Porque às vezes ela tá sozinha, ela não tem ninguém pra conversar, ela não tem ninguém pra falar. Então, assim, você precisa ficar de olho também nas pessoas que estão ao seu redor pra você poder ajudar. Porque às vezes a pessoa não tem força pra falar. Né? Não tem força pra pedir ajuda. Não tem medo. Exatamente. Medo é uma coisa que... Porque você sabe, gente, assim, ó, tem as pessoas que eles são narcisistas, né?
E eles falam assim, eles tratam mal você como se nada tivesse acontecendo. Pra eles é certo o que eles estão fazendo. É normal. É normal o que eles estão fazendo, só que não é normal. Não é a normal. pessoa tá ali se sentindo oprimida e não tem força de falar nada. Exatamente. Então, eu acho que nós temos que nos unir, hein, mulheres? Temos que nos unir, maravilhosas. Sempre falo, a gente tem que ajudar o próximo em si, mas essa história de mulher que quer derrubar a mulher e quer prejudicar a mulher, gente, a gente já sofre tanto pra poder querer prejudicar uma outra. Vamos ser empáticas, né? É verdade. Vamos oferecer um auxílio. Não, o que você gostaria que toda mulher soubesse sobre os direitos familiares? Que a lei, o direito, né, de família, ele não tá existindo só para punir, né? Ele existe como uma forma de tentar organizar e dar um direcionamento novo de recuperação de um caso, né? Legal. Diante da vida, né? Então, a gente, é claro, como todo processo que exige leis, burocrático, tudo que a gente sabe que existe, mas a gente tem que pensar nisso como algo bom, que pode ser aplicado também para reestruturar famílias, né? E não, Sim. tá? Então, assim, é o meio que a gente tem, graças a Deus que ele existe, né? Porque às vezes tem famílias que tem como recuperar, entendeu? Às vezes é uma coisa tão mínima, né? E a pessoa já quer separar, né? Não, é o que eu falo, há casos e casos, né? Eu aconselho muito meus clientes. Eu acho que o divórcio, principalmente quando você tem filhos, né? Ele é o caso quando tem violência. Se não tem uma violência, eu não estou falando violência física só, como no seu caso, violência emocional. Se não tem violência emocional, mas eu acho que o amor acabou. Vamos tentar recuperar isso, vamos tentar fazer alguma coisa, porque a família é importante. Mas e se não dá, nós vamos manter essa família de outra forma. É o melhor que a gente consegue para poder cumprir com o papel para essas crianças saírem fortalecidas dessa relação, né? Como o público pode entrar em contato com você ou com instituições que prestam esse tipo de apoio? É comigo, gente. Eu vou deixar meu Instagram do escritório, que é @maba.advogados, que é meu Instagram profissional. E assim, para procurar auxílio, o 180 é um número que eu já tinha falado. Sim. Eu vou enfatizar bastante, porque é um número onde você, mulher, acaba sendo... sofre violência ou precisa de algum apoio. É um número de acolhimento que a gente tem, de ligação. E a Delegacia da Mulher... A Defensoria Pública, procurar, é de fácil acesso. A Delegacia da Mulher, eles já te dão todo um respaldo. Não conseguiu Delegacia da Mulher, vai na delegacia. Eles vão encaminhar e eles vão saber conduzir isso, né? Na qualquer delegacia. É o passo que eu oriento a seguir. Perfeito. E antes de fazer minha última perguntinha, a gente tá acabando, né? Tá sendo muito bom. Quero lembrar vocês que a gente tem sorteio de 2 looks, tá? Pode ser tanto Estrelas Moda como Estrelas Fashion. Vocês podem escolher aí, participando bastante. Então, comenta bastante, que falta um pouquinho pra gente sortear. E aí, vocês vão ver quem vai ganhar os 2 looks, né, Má? É isso aí, aí, ganhar essa meninas. semana, tem semana que vem, tem a outra. Isso, é isso aí, meninas. Nós queremos dizer que vocês participam e vocês enviam o aviãozinho para outras pessoas, né, Thaís? Pra estar ouvindo esse bate-papo, né? Não só hoje, mas todos os dias. Toda sexta-feira nós estamos aqui, gente, para nós ajudar umas às outras, as maravilhosas e fashionistas, né, Thaís? Isso mesmo. E, Ná, qual dica ou sugestão você dá para as maravilhosas que estão nos acompanhando que tem medo de buscar uma advogada? Para não ter medo, né? Você vai ter apoio. O advogado, ele não vai estar lá... Um advogado sério, né, gente? Assim, não vai estar lá para te julgar. A defensor público também não vai estar lá. Ninguém vai estar para te julgar. É uma rede de apoio. Então, procurem, não se calem. Lutem umas pelas outras. Não deixem essa violência perpetuar. Vamos honrar, né? O que eu falei, o que a Maria da Penha fez por todas nós. Essa luta dela... Com tanta violência que ela passou, ela lutou anos, ficou paraplégica e continuou lutando para mudar, para dar essa chance pra gente. Então, a gente já teve um caminho trilhado. Então, não tenham medo. Procurem ajuda. Procurem um advogado, procurem um psicólogo, não tem condição, procure órgãos do governo que dão esse auxílio, né? Porque nós sabemos que tem muita gente sofrendo, muita gente morrendo de graça. Porque às vezes você se cala. Você vai sofrer uma violência que acaba morrendo. Exatamente. Eu acho que
tem que ter alguém da sua confiança que você possa falar alguma coisa. E se você perceber alguma coisa desse estilo assim, né? Num vizinho ou num... Sim. Aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a mulher. Essa frase é um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Esse ditado que a gente cresceu ouvindo, não é? Eu cresci ouvindo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. Tem que meter a colher sim. Mete a colher. E assim, tem muitas... na minha parte religiosa, você também sabe, né, Thaís? Às vezes a pessoa fala assim, não, isso aí é só orar e entregar na mão de Deus. Gente, Deus não é obrigado a resolver seus problemas, entendeu? Você tem que ir atrás. Eu aprendi isso, porque nós temos que orar, entregar na mão de Deus, mas nós temos que buscar ajuda. Nós temos que buscar ajuda, né? Psicológico, nós temos que seja no psicólogo, temos que ir no advogado, ir atrás de ajuda, seja como for. Tenta conversar. Se não tiver jeito, vai atrás de ajuda, viu? Vai atrás, não deixa pra lá, não. Não deixa pra lá. Não e deixa a violência pra lá, não né? só contra... Tem casos também de violência que eu acho importante citar, que às vezes não só da mulher, mas os filhos estão sofrendo violência. Sim. E aí a mãe não pode deixar. Né? Nós, como mulheres também, então, isso entra também pra violência. A gente não pode. Às vezes a mulher tem medo, e quem sofre a violência, geralmente quando a mulher sofre, os filhos sofrem, né? Exatamente. Mas não se calem. Procurem ajuda, porque pode ser tarde, né? Exatamente. Não tenham medo. Qual o perrengue que você já passou como advogada? Gente, perrengue. Ai, já passei alguns. Perrengue chique, né? Ai, perrengue de... Ai, gente, tive uma história muito engraçada, assim, que como advogada, eu era recém-formada e... Nossa, isso daí até eu fico sem graça de contar. Eu tenho TDAH, né, gente? Então, sério? Assim, eu tenho. E aí, eu acho que eu era um TDAH. Eu tava num dia que eu não tava muito bem. E eu tinha um amigo do meu primo que é advogado. E eu só conhecia ele pelo apelido dele. Eu não lembrava o nome dele. Eu tenho muito isso de esquecer nome, né? Eu também. E o apelido dele era Pig. E aí eu fui fazer uma audiência com ele, não sei o que eu falei, doutor Pig. A gente não foi por mal. Eu juro pra vocês que não foi por mal. Foi assim, foi espontâneo. E depois eu fiquei tão sem graça, porque quando eu já tinha falado, sabe? Isso, gente, num ambiente de audiência. Doutor Pig. Ele não esqueceu. Nem eu. Eu acho que foi um perrengue chique. Nossa! Ai, gente! Foi terrível, mas acontece, né? Olha, mas nós estamos muito felizes, né, Thaís? Muito felizes. Por a sua participação, porque, assim, abriu a mente de muitas pessoas, né? Com certeza. E a gente aprendeu muito aqui também, né? Nosso Deus, aprendi. Teve coisa aí que você falou que eu nem sabia, né? Não, mas muita gente, essa questão que eu falei do amparo, da Lei Maria da Penha, tudo, muita gente não sabe. Que a gente tem todo esse apoio a nosso favor, né? Então, porque às vezes você só sabe ficar falando mal ou apedrejando, mas você não vai lá pra saber qual oferecer que é. Ajuda, né? Oferecer ajuda. Vamos oferecer, né? vamos nos unir. Se nós nos unir, pode assim, parar de acontecer muita coisa ruim, né? Com certeza. Esses dias eu vi uma influenciadora falando sobre isso, que a amiga dela, que o namorado matou a amiga dela, amiguíssima dela, e ela não percebeu o que estava acontecendo. Ele deu não sei quantas, sabe, não pode nem falar aqui na internet, o que aconteceu com ela. Então, ela falou que ela estava se culpando e vendo que a cada dia acontece algo desse estilo no meio das mulheres. E tem sinais. Sim, tem sinais. Pois a violência tem sinais. Tem sinais, pois é. Então, quando a gente tem que ver, tem que ajudar, né? Tem que acolher. Tem que acolher e a mulher tem que se mexer. Parece que a pessoa fica paralítica, né? É porque entra um ciclo de violência, às vezes uma depressão junto, né? E a pessoa fica... Então, por isso que a rede de apoio, a ajuda é muito importante. Das pessoas que estão em volta também. E não só crianças também, como não só adultos também, como crianças também, que são violentadas, né, gente? Meu Deus do céu. E isso começa, assim, quando a gente já vê uma pessoa que tem uma propensão de judiar de um animal ou de alguma coisa, pode ter certeza. Normalmente começa no animal, começa no animal criança, e vai desenvolver para adulto. Já tem estudos, né, na base disso. Então, por isso que eu falo. Então, tem que ficar... A gente, até como mães, né? Eu sempre falo, tem que ficar muito esperto. Muito esperto, pois é. É isso aí.
Não, foi um prazer receber você aqui. Ficamos muito foi felizes. meu. Temos 2 mimos pra você aqui. Gente. Merecimento. Primeiro, esse aqui é do nosso podcast, especial pra você. Ai, que lindo. E temos também o mimo da Andréa Raia, que ela arrasa nos A nossa docinhos, você vai nossa amar. Não só querida docinhos, Raia. mas salgados também, tudo importado, assim, de primeira qualidade. E eu espero muito que todo mundo tenha gostado, Gente, né? eu amei você, Thaís. Nossa, eu amei, sensacional. Gente, foi muito legal. Foi muito bom. mesmo. Obrigada pela oportunidade. E se precisar, gente, é só entrar em contato com a Exatamente. doutora Natália. A gente vai deixar o arroba dela, mas se vocês não conseguirem achar por algum motivo, peça pra gente por direct, que a gente Isso. manda pra vocês. Aham, Tá bom? isso mesmo. Meninas, um beijo. Fiquem com beijo. Deus. Até a próxima.